dominado, tudo tranquilo. Olha só, vamos continuar aqui nossa aula sobre órgãos públicos. Nós paramos nas características dos órgãos. A gente ficou de analisar a penúltima e a última característica, mas para que isso aconteça, é necessário primeiro a gente fazer a análise da classificação dos órgãos. Então, o que a gente vai fazer agora é analisar a classificação dos órgãos. O que é que você precisa saber? Você precisa hoje classificar os órgãos segundo o entendimento de 4 doutrinadores. O Elie, a Di Pietro, o Celso Antônio Bandeira de Mello e o italiano Renato Alessi. Então, as bancas, elas andam cobrando muito a classificação desses 4 doutrinadores. Independente do concurso que você esteja fazendo, a banca que você esteja estudando, essas 4 classificações você precisa saber, com certeza absoluta, tá? Então, nós vamos fazer o estudo aqui da classificação dos órgãos segundo o entendimento desses doutrinadores, tá certo? Então, ó, presta atenção. A gente começa aqui o nosso estudo com a classificação do Elie e da Di Pietro. É uma classificação bem parecida. A gente vai fazer esse comparativo e eu quero que você entenda. Então, ó, presta atenção. O Elie classifica os órgãos sob 3 pontos de vista. O primeiro, de acordo com a posição estatal, que aí ele classifica independente, autônomo, superior e subalterno. O segundo, de acordo com a estrutura, que pode ser simples ou composto. E o terceiro, de acordo com a atuação funcional, que pode ser singular ou colegiado. Então, preste atenção aqui no que eu vou fazer. A primeira classificação aqui do Elie é de acordo com a posição estatal. De acordo com a posição estatal. Aí ele vai dizer que os órgãos podem ser independentes, autônomos, superiores e subalternos, tá? Essa é a primeira classificação. Vamos já falar o conceito de cada um. A segunda classificação é de acordo com a estrutura. Perceba uma coisa, quando a gente classifica essa estrutura aqui, a gente está fazendo a classificação da estrutura relacionada ao órgão em si, tá? Relacionada ao órgão, você vai já entender essa análise. Então, de acordo com a estrutura, o órgão pode ser simples ou pode ser composto. E a terceira classificação aqui, ó, de acordo com a posição, atuação, desculpa, não é posição não, atuação funcional. O que é a análise de atuação funcional? Poder de decisão, pessoal. Quando a gente está analisando a atuação funcional, a gente está analisando o poder de decisão, tá certo? E aí, o órgão pode ser singular, ou o órgão pode ser colegiado. Tia Lídia, o que é que a Di Pietro traz? Que aí a gente vai fazer o comparativo para você entender, ó. A Di Pietro praticamente vai trazer a mesma coisa do Elie. De acordo com a posição estatal, os órgãos podem ser independentes, autônomos, superiores, subalternos. De acordo com a estrutura, simples ou composto, o mesmo do Elie. Aí muda a terceira classificação, de acordo com a composição singular ou coletivo, que aí a análise dela é outra. E de acordo com a esfera de ação, que é só ela que traz, pode ser centrais e locais. Então, a primeira classificação, ela é igual à do Elie. Então, primeira classificação aqui, ó, de acordo com a posição estatal, tá? Aí, ó, independentes, autônomos, superiores
subalternos. Tia Lídia, por que eu preciso copiar? Para você fixar. A segunda classificação também é igual. A segunda classificação, ela fala de acordo com a estrutura. A estrutura é relacionada ao órgão, lembre-se disso. Precisa saber disso? Claro. Você vai já entender por que você precisa saber disso. Aí ela também fala em simples e fala em compostos. Aí a partir da terceira classificação muda. A terceira classificação já não é igual. Então, olha só a terceira classificação. Enquanto o LI classifica a atuação funcional, que é o poder de decisão, ela classifica de acordo com a composição. Para ela, o que interessa é quantidade de pessoas no órgão. Então, ela vai dizer que o órgão pode ser singular ou o órgão pode ser coletivo. Vou grifar aqui para que você lembre-se. Isso aqui, ó, quantidade de pessoas no órgão. E aí, ó, a quarta classificação aqui, que só ela tem, tá? Só ela tem a quarta classificação. De acordo com a esfera de ação. De acordo com a esfera de ação. Os órgãos podem ser centrais ou os órgãos podem ser locais. Agora vamos dar um por um aqui para você entender. Então eu tenho o quê? Eu tenho a primeira e a segunda classificação, que eles pensam a mesma coisa. A terceira classificação é diferente e a quarta só quem tem é a de Pietro. Deixa eu te dar uma informação que ela é muito importante aqui para ti, tá? Que informação é, tia Lídia? 60 a 70% das provas usam a classificação deles, tá? Usa a classificação deles. Mais precisamente, essa classificação é que cai mais. Mais precisamente a primeira. Então, 70% das provas, quando cobra Elio de Pietro, que eles pensam, têm o mesmo pensamento na classificação 1 e na classificação 2, tá certo? Mas você precisa saber todas as classificações, incluindo a do Celso e a do Renato Alessio, tá bom? Tranquilo aqui? Então, ó, preste atenção que a gente vai começar a trabalhar com essa classificação. Olhe para cá, para você entender. Tem um conceito aí na sua apostila que você precisa saber e que a gente vai trabalhar. Ó, de acordo com a posição estatal, os órgãos podem ser independentes, autônomos, superiores, subalternos. Independentes são os originários da Constituição, representativos dos três poderes de Estado, sem qualquer subordinação hierárquico-funcional. Gozam de autonomia administrativa, financeira e técnica. Por exemplo, Presidência da República, Senado, Câmara dos Deputados, Tribunais Superiores. Aí eu vou te chamar a atenção para uma coisa. Lá atrás, quando a gente estudou, que a gente estudou administração pública em sentido subjetivo, eu fiz uma estrutura e te mostrei alguns órgãos que eu disse, ó, esses são os originários da Constituição, a partir deles, aí surgem os outros, que aí eles vão criando os outros. Todos aqueles órgãos são considerados independentes. Vamos lá fazer a análise. Vou voltar aqui para você ver, ó. Tá aqui eles, ó. Presta atenção. Tá aparecendo aí? Ó, eles estão dentro dessas caixinhas aqui. Lá na esfera federal, eu tô falando de que órgãos que são independentes? Presidência da República, Senado e Câmara dos Deputados. O Elin fala do Congresso, né? Quando os dois estão trabalhando juntos. Judiciário, todos os tribunais superiores, tribunais de segunda instância e os juízes, né? Porque a Constituição fala que juiz é órgão. Lembre-se que essa é uma classificação que o direito administrativo não aceita. Quando você estuda lá a Constituição, tem lá que juiz é órgão. Para a gente, juiz é agente político. Tá certo? Então, cuidado. Fazer prova de constitucional vai fazer prova de administrativo. Se desoriente, não. E aí a gente tem, além desses tribunais superiores, tribunais de segunda instância
e a primeira instância, né, os juízos, que na realidade são juízos, né, as secretarias de vara. Então, quem entra aqui como órgão independente? Presidência da República, Senado, Câmara, PRUELI, Congresso Nacional, aí Judiciário, os tribunais superiores, STF, STJ, TST, TSE, STM, tribunais de segunda instância. Aí entra o TJ, o TRF, TRE, TRT, TJDFT. Aqui, o TJ que eu tô falando é o TJDFT, tá? Por quê? Porque você aprendeu que o TJDFT é do Distrito Federal, mas é organizado e mantido pela União. Então, entra os TRFs, os TRTs, o TRE, o TJ do DFT, que entra aqui na União, e o CNJ. Tudo considerado órgão independente. Aí entra MPU, DPU, TCU, ok? Aí quem são os órgãos independentes nos estados? Aí no estado tem Governadoria do Estado, Assembleia Legislativa, TJ dos estados. O DF não entra aqui, DF está aqui na União. Aí MPE, DPE, TCE. E lá naqueles 3 estados, TCM, que é TCM do Pará, TCM da Bahia e TCM de Goiás. Lembre-se que apesar de ter a nomenclatura TCM, é órgão estadual. A gente falou isso nas nossas primeiras aulas. E órgão independente do município é Prefeitura, Câmara Municipal e lá no Rio de Janeiro e São Paulo, o Tribunal de Contas do município. TCM é órgão municipal. Volte 3 aulas e assista tudo de novo, viu? Se você se desorientou aqui, cuidado. Então, nessas 3 caixas, eu tenho os órgãos que são considerados órgãos originários da Constituição, representativos dos poderes. Aí esses outros aqui, MPU, DPU, TCU, eles se fortaleceram, né? A Constituição de 88 vem nesse processo de fortalecimento desses órgãos e eles são considerados independentes. Quais são as características desses órgãos? Tem as 3 autonomias, administrativa, financeira e técnica. Não são subordinadas a outros órgãos, só, obviamente, né, se submete às leis, e representam, no caso do Executivo, Legislativo e Judiciário, representam os 3 poderes. Então, esses são os órgãos independentes que a gente está falando aqui. Aí, os autônomos, aqui, ó, são os localizados na cúpula da administração, subordinados diretamente à chefia dos órgãos independentes, gozam de autonomia administrativa, financeira e técnica e participam das decisões governamentais. Exemplos, ministérios, que são subordinados à Presidência da República, a AGU, que tem status de ministério, claro, né? As secretarias estaduais, que são subordinadas à Governadoria do Estado, as secretarias municipais, que são subordinadas à Prefeitura. Esses aí são considerados órgãos autônomos. Estão na cúpula da administração, tem poder de decisão, tem as 3 autonomias, mas são subordinados, tá certo? Tranquilo? Aí vem os superiores. São órgãos de direção, controle e comando, mas sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico de uma chefia. Não gozam de autonomia administrativa nem financeira, quer dizer, só tem a técnica. E aí, exemplos, departamentos, coordenadorias, divisões, gabinetes, etc. Qual a característica? Esses órgãos, ou eles vão estar subordinados diretamente aos independentes ou aos autônomos, tá certo? E dentro da competência dele, eles que comandam, eles que coordenam, eles que controlam. Só tem um tipo de autonomia, que é a técnica. Nem tem autonomia administrativa, nem financeira. E, finalmente, vem os subalternos. Plebe rude trabalhando para que tudo funcione dentro do sistema, né? São os que se acham subordinados hierarquicamente a outros órgãos, superiores de decisão, exercem funções de execução, exemplo, setores e seções. Ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, qual é a ideia que eu quero que você tenha aqui? Mais ou menos essa aqui, ó. Presta atenção. Os independentes estão aqui no topo, tá certo? Não são subordinados a ninguém. Traz a ideia de que representa os 3 poderes. E tem as 3 autonomias. Autonomia administrativa, autonomia financeira e autonomia técnica. Aí vou te dar um exemplo aqui para você entender. Presidência da República. Exemplo mais claro que a gente tem aqui. Presidência da República é um órgão independente. Aí, órgão autônomo. Está na cúpula da administração, também tem poder de decisão, também tem as 3, autonomia administrativa, financeira e técnica, mas são subordinados aos independentes.
Os ministérios aqui, no caso, vou botar Ministério da Justiça aqui, para você entender. Ministério da Justiça está aqui. Está na cúpula da administração, tem poder de decisão, tem as 3 autonomias, mas é subordinado à presidência. Aí, superior. Qual a característica do superior? Dentro da competência superior, ele que comanda, ele que coordena, ele que controla, tá certo? Mas aí o que é que acontece? Ele só tem um tipo de autonomia, que é a autonomia técnica. Ele nem tem autonomia administrativa e nem financeira. Daqui, ó. Fala aqui, ó. Não gozam de autonomia administrativa nem financeira. Mas dentro da competência dele, eles que comandam, eles que coordenam, eles que controlam. Eu vou dar um exemplo aqui. Departamento da Polícia Federal, que é subordinado ao Ministério da Justiça. Tá certo? Aí outra característica, ou eles são subordinados aos autônomos ou são subordinados diretamente aos independentes. Eles podem ser subordinados diretamente a independentes. Tia Lid me deu um exemplo, Lidou bem aqui, ó. Os gabinetes. Gabinete da presidência, né? Então, cuidado. Tia Lid quer dizer que na presidência só tem o presidente, só. E o gabinete é outro órgão. E a vice-presidência, outro órgão. Então, cuidado com essa história. E aí, a gente tem o subalterno. O subalterno não tem nenhuma autonomia, plebe rude, todo mundo trabalhando, né? Base que sustenta tudo com trabalho. Aí eu vou botar aqui, ó, setor de protocolo da PF. Pronto. Órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Então, essa é a análise da posição estatal. O que é que você precisa saber? Pelo amor de Deus, você precisa decorar. Vou voltar, ó. Que essas 3 caixinhas aqui, ó, elas contêm órgãos independentes. Então, no topo da pirâmide, tá certo? Não são subordinados a nenhum outro poder. E aí tem as 3 autonomias. Isso é extremamente importante. Lembra das características que a gente vai ver? As 2 que faltam? Está relacionada a essa classificação. Então, você precisa saber, porque não cai despenca em prova. Tanto a análise de classificação, como a análise de característica ligada a essa classificação. Então, é realmente importante que você entenda, tá bom? Aí, ó, caminhando e cantando e seguindo a canção, né? Já aprendemos o que ali pensa, o que de Pedro pensa, de acordo com a posição estatal. Agora, vamos analisar a estrutura, conforme a estrutura. Foi que eu disse para você, quando você for analisar essa estrutura do LI da de Pietro, você tem que analisar o órgão em si, tá? E essa é uma classificação que você precisa estar muito atento, porque a gente vai já falar do Celso Antônio Bandeira de Mello e vai trazer uma certa confusão. Então, ó, de acordo com a estrutura, o órgão pode ser simples ou composto. Deixa eu te mostrar aqui o conceito que o LI e a de Pietro, eles trazem, mesmo conceito. Órgãos simples, também conhecido como órgãos unitários, são constituídos por um único centro de atribuições sem subdivisões internas. Exemplo, setor de protocolo, portaria, etc. Órgãos compostos são constituídos por vários outros órgãos. Exemplos, ministérios, secretarias de Estado, secretarias de município, etc. Então, o que você precisa saber? Quando eu estou falando de um órgão simples, eu quero dizer que dentro daquele órgão não tem um outro órgão dentro dele. Dentro daquele órgão não existe uma análise de subdivisão. Então, o setor de protocolo é apenas o setor de protocolo. O setor de atendimento é apenas o setor de atendimento. Diferente do órgão composto. No órgão composto já vai haver a análise de subdivisão e o fenômeno da desconcentração. Houve uma distribuição interna de competência aí. Vamos pensar na Receita Federal. Quando você pensa na Receita Federal, você encontra lá o setor de atendimento, o setor de protocolo, o setor de informática, setor de RH, né? Então, tem vários outros órgãos dentro do órgão Receita Federal. Aí ele é considerado um órgão composto. Então, o órgão composto é aquele órgão que tem outros órgãos menores dentro de si e que traz essa análise de divisão interna, né? Traz o fenômeno da desconcentração. E o simples é um único centro, ele não tem essa subdivisão. Então, toda vida que a gente for classificar quanto à estrutura do LI da de Pietro, a análise é para o órgão, se existe ou não órgãos menores dentro daquele órgão. Se não existe, ele é simples. Se existe, ele é composto. De boa? Posso caminhar?
Pronto. Agora nós vamos para a terceira classificação. A terceira classificação, ela não é igual. O L analisa decisão e a de Pietro analisa composição, quantidade de pessoas. Então, eu vou te mostrar isso aqui e vou te dar um exemplo que anda caindo em prova para que você consiga absorver essa ideia. Primeiro, vamos falar do LI, tá? Vamos aqui falar do LI, ó. Presta atenção. Quanto à atuação funcional, aí você coloca bem aqui, ó, poder de decisão, do jeito que eu coloquei aqui, ó, poder de decisão, tá? O órgão pode ser singular, também conhecido como unipessoal, ou ele pode ser colegiado, também conhecido como pluripessoal. Quando é que um órgão é singular ou unipessoal? São os que atuam e decidem através de um único agente. Então, o poder de decisão ali, ele é manifestado através de um único agente. Cuidado com essa análise. Não interessa quantas pessoas tem lá dentro do órgão. Interessa quem manifesta o poder de decisão. Cuidado. Exemplo, presidência, governadoria, prefeituras. Vou já te dar um exemplo, caiu em prova. Órgãos colegiados ou pluripessoais são todos aqueles que atuam e decidem pela manifestação conjunta e majoritária da vontade de seus membros. Aqui já é diferente. A decisão aqui, ela não sai de uma pessoa, ela sai de um grupo que se reúne e entra num consenso. É o que nós chamamos de decisão colegiada. A exemplo, corporações legislativas, tribunais. Vou te dar um exemplo claro aqui. Você aprende, quando você estuda constitucional, que o TRE, ele não faz concurso para magistratura, para juiz, para desembargador, não faz, né? Nem existe isso aí. Ele é todo emprestado. Não existe concurso para desembargador, não. Deixa eu só te explicar, né? Tem concurso para juiz, e aí, pelo critério de antiguidade ou merecimento, ele se torna desembargador ou vem pelo quinto constitucional. E o TRE nem esse sistema tem. O que é que acontece? O TRE, no que diz respeito a magistrado, ele é todo emprestado. Os juízes, que são os magistrados da primeira instância, e os desembargadores, que são os magistrados da segunda instância, eles vêm lá da Justiça Estadual e da Justiça Federal. E o TSE é do mesmo jeito, só que vem lá do STJ e do STF. Eles são emprestados para lá. É tanto que, se você prestar atenção, você acaba descobrindo que o presidente do TSE, ele é sempre um ministro do STF. Por quê? Porque é a análise da estrutura. Então, lá no TSE eu tenho ministros do STF e ministros do STJ, emprestados. No TRE eu tenho magistrados da primeira instância e magistrados da segunda instância, que são juízes na primeira instância e os desembargadores, vindos da Justiça Federal e da Justiça Estadual, ok? Agora, o que é que eu quero, para onde é que eu vou com essa história, Tili? Para onde é que a senhora onde é que a senhora vai chegar? De tempos em tempos, o Tribunal de Justiça do Estado, ele se reúne para decidir quem são os magistrados que vão lá para o TRE passar uma temporada lá. Essa decisão é uma decisão colegiada. Então, é uma decisão administrativa, porque eles não estão julgando processo, tá? Por isso que eu estou dando esse exemplo, uma decisão administrativa, e que encaixa o Tribunal de Justiça como um órgão colegiado, do ponto de vista de decisões administrativas. Ok? Tranquilo? Agora, vou te dar um exemplo de órgão simples para que você possa entender que foi o exemplo que caiu em prova. Olha para cá. Eu vou montar aqui o departamento de RH. Eu vou ter nesse departamento de RH aqui um chefe, que é quem tem o poder de decisão aqui, ó. Então, as decisões são manifestadas pelo chefe. E eu tenho os subordinados aqui. Eu vou ter aqui 4 subordinados. Então, nesse RH aqui, eu tenho 5 pessoas. Eu tenho o chefe, que é quem tem o poder lá de decisão, né? E eu tenho os subordinados que estão lá na execução. Do ponto de vista do LI, esse é um órgão singular. Por que ele é um órgão singular? Porque a decisão, a análise de atuação e decisão vem através de um único agente. O LI não analisa quantas pessoas tem dentro do órgão. Ele analisa a decisão que foi dada pelo órgão. O poder de decisão foi dado por um único agente ou por um grupo de agentes. Se foi dado por um único agente,
aí ele vai ser um órgão singular. Se foi dado por um grupo que chegou a um consenso, ele vai ser um órgão colegiado. De boa? Aqui? Tranquilo? Agora preste atenção aqui. A de Pietro não pensa isso. Quando a de Pietro analisa, ela analisa composto, não, quantidade de pessoas. Olha o que ela diz aqui, ó.